pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Professor Marlon aqui de novo. Dessa vez a gente vai estar fazendo aqui a nossa conclusão do complemento de quadrados. Então a gente vai estar completando aqui quadrados e mostrando geometricamente como é que é. Então, para relembrar como é que eu faço com vocês, a gente vai dar uma lida no conteúdo, interpretar a forma que o livro escreve e começar a resolver uns probleminhas. Então, vamos analisar a mesma equação do exemplo anterior. Depois eu coloco o vídeo aqui na descrição para vocês verem como a gente fez de outra forma. X ao quadrado mais 16x menos 17 igual a 0. E verificar geometricamente que x igual a 1 é uma solução dessa equação. Acompanhe as etapas. Escrevendo a equação na forma ax ao quadrado mais bx igual a menos c, que a gente viu lá que a gente tem que fazer assim para completar o quadrado, então a gente tem x ao quadrado mais 16x igual a 17, tá bom? Então a gente só trocou o a, botou ele aqui, o a vale 1, o b aqui, o 16x, e o nosso c, menos 17, foi para o outro lado do sinal de igual, como 17 positivo. Desenhamos um quadrado cuja área apresenta o termo x ao quadrado. Então a gente sabe que a área do quadrado é lado vezes lado, então a gente, se tem x ao quadrado como um quadrado, o lado do nosso quadrado vai valer x, porque x vezes x vai dar x ao quadrado, tá bom? Então esse aqui é o nosso quadrado e o lado dele vai valer x. Interpretamos o termo 16x como a área de um retângulo de lados 16 e x. Então aqui a gente tem o lado x, então a gente pode botar a mesma altura e pode pegar o 16 e dividir em 4 partes, tá bom? Por que 4 partes, professor? Porque o quadrado ele tem 4 lados, então você pode botar um pedaço do 16 aqui, um pedaço do 16 aqui, outro aqui e outro aqui, tá bom? Ah, professor, vi de outra forma, não tem problema, depois eu mostro para vocês que dá para fazer de outras formas e vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, dividir aqui, 16 dividido por 4, né, para botar um em cada lado do quadrado, ficou 4, 4, 4, 4 e a altura x, tá bom? Quarto ponto, colocamos cada um desses novos retângulos sobre os lados dos quadrados de área x ao quadrado. Então o que eu falei lá, esses 4 lados aqui, ficaram na parte de cima. Como eu sei qual lado que vai ficar, tá vendo que aqui no livro ficou muito bem desenhado, que ele botou o lado do x maior. Então o lado do x maior, esse ladozinho aqui vai valer quanto? Isso vai valer 4, tá bom? Esse lado pequeno vale 4, esse grandão vale x, x e esse 4. Então aqui, x, tá bom? Aqui vale x e aqui vale x, por isso que o quadrado é x ao quadrado, a área do quadrado é lado vezes lado. E agora o que a gente faz? A área dessa nova figura é igual a x ao quadrado mais 4 vezes 4x, tá bom? Por quê? Aqui ele está resumindo, ele poderia botar x ao quadrado mais 4x mais 4x mais 4 vezes x mais 4 vezes x. Só que ele botou logo o que? 4 vezes 4x. 4x está aparecendo 4 vezes, tá bom? Só para a gente interpretar legal. Então, x ao quadrado mais 4 vezes 4x igual a x ao quadrado mais 16x, tá? Que é o nosso antigo aqui, x ao quadrado mais 16x. Mas pelo item 1, x ao quadrado mais 16x igual a 17, ou seja, a área dessa nova figura é igual a 17. Agora completamos o quadrado com outros quadrados, com outros 4 quadrados de lado igual a 4. Tá? Por que ele está botando um lado igual a 4 aqui? É o que eu expliquei para vocês. Esse espaço aqui, mede x, esse mede x. E esse 4 aqui é esse lado aqui, tá bom? Então a gente tem um retângulo, se esse lado mede 4, esse também mede 4. Então a gente fica assim, 4 aqui e 4 aqui. Se eu completar aqui, vai ter um quadradinho de 4 por 4, tá bom? Então 4 por 4, essa areazinha verde, como podemos observar na nova figura ao lado. A área desse novo quadrado é igual a 17 mais 4 vezes 4
vezes 4, tá bom? Mesma coisa, 4 vezes 4 são 4 quadradinhos que estão se repetindo, tá? Esse 4 vezes 16 representa essas areazinhas verdes, tá certo? Professor, por que o 17? Porque a nossa antiga área, só para explicar para vocês, ela já tinha 17, tá bom? Então, o nosso quadrado, x ao quadrado mais 16x, ele já valia 17. E esse novo que a gente fez vai ter que ser somado com 17, tá bom? Esse novo aqui, esse verdinho que a gente está fazendo, tem que ser somado com 17. Então a gente fica com 17 mais 4 vezes 16, 17 mais 64 igual a 81. Portanto, o lado desse quadrado é igual a raiz quadrada de 81, que é igual a 9. Como é que é a forma mais simples, pessoal? Só para mostrar para vocês as duas de forma bem objetiva. Tá vendo esse 4x aqui? Olha só para essa parte. Vocês poderiam pegar ele e botar para cá. Então ficaria com x ao quadrado. 4 com mais 4 ficaria um pedaço aqui, ó, de 8x, tá bom? Por que 8x? Porque você só somou 4. Porque ó, a altura continuou a mesma, tá bom? Então a altura aqui ó, continuou 4. E aqui eu estendi ele mais um pedaço de 4 de novo. Então ficou 4 com mais 4, 8x. Então esquece esse. Esse eu já tirei daqui e botei para cá. Esse eu tirei daqui e botei para cá. Então fiquei com x ao quadrado, 8x aqui e 8x aqui. Bom, se aqui eu tenho 8x e aqui eu tenho 8x, esse quadradão que vai ficar aqui vai medir quanto? Vai medir 8, tá bom? Porque aqui eu não tenho mais nada a ver com x. Então vai ser, ó, aqui mede 4 e aqui mede 4. Aqui mede 4 e aqui mede 4, que eu puxei ele para cá. Então eu fico com 8 vezes 8. 8 vezes 8 vai dar quanto? 64. Ah, professor, deu no... Olha só, resumindo aqui, o que a gente faz? Vou voltar aqui só para não confundir muito vocês. Quando eu faço isso daqui, pessoal, em vez de eu dividir por 4 partes, eu só divido por 2, tá certo? Então eu tenho aqui o 16x, pego ele e divido em duas partes, eu fico com 8x, tá? Porque a altura não muda, a altura aqui é o x, tá vendo? Eu tô tendo que cortar o vídeo às vezes, galera, porque aqui do lado tá as respostas, então preciso tomar um pouco de cuidado aí para não prejudicar vocês. Preciso que vocês tentem fazer os exercícios para a gente poder ver as dificuldades e onde a gente está se confundindo. Isso daqui cai bem pouco, então bem pouco provável de vocês terem que se preocupar tanto com isso, tá? Mas é muito importante aprender e colocar ali num cantinho da memória para que futuramente seja um recurso que vocês possam usar. Então, em vez de eu dividir por 4 aqui, ó, esse 16x, professor, eu não entendo esse 16x. Nosso lado vale x. Então, se tem alguém aqui que é só com x, não é x ao quadrado, e x ao quadrado virou um quadrado, tá? De lado x e lado x. E agora tem 16x, então x é a minha altura e 16 eu vou botar aqui. Só que em vez de eu dividir em 4 partes, eu vou dividir só em duas. Track, dividir em duas. Deu 8 aqui e 8 aqui. Então fiquei com 8x e 8x. Aí, pessoal, eu vou botar ele aqui, ó, 8x aqui e 8x aqui. Perfeito? Gravou aí? É como se eu, em vez de pegasse esse 4x que eu estou tentando explicar para vocês, e botasse ele aqui. Então eu fico com 8x aqui e 8x aqui, certo? 8 vezes 8 vai dar quanto nesse quadradão que vai ficar aqui, ó? Tá, vou botar aqui de novo, ó. Se eu fizer um retângulo aqui de 8x e outro retângulo aqui de 8x, vai sobrar um quadrado aqui para eu completar ele, completar o quadrado, né? Então, para eu completar ele, eu vou precisar de quanto? Aqui tem 8 e aqui tem 8. 8 vezes 8, 64, não é isso? Então, vai dar 64. Então, como é que fica aqui a nossa brincadeira? Esse nosso quadradão vai ficar valendo x ao quadrado mais 8x mais 8x, ou seja, mais 16x, que é esse daqui, mais o que? O 8 ao quadrado, 64. Só que se a gente somou 64 aqui, a gente tem que somar 64 aqui também, né? Esse cara aqui total, ele não vale 64, não vale 17? Então se x ao quadrado mais 16x é igual a 17, eu peguei aqui, o que eu fiz? Eu só botei um 64 aqui, não foi isso?
botei um 64 do lado de cá. Galera, se eu botei 64 do lado de cá, eu tenho que botar do lado de cá também. Tá? Somei aqui, ó. Vou somar aqui também, tá bom? Para não alterar o nosso resultado. Então, você repara que é a mesma coisa lá do outro que a gente aprendeu, tá? Do vídeo anterior. Então, somei 64 aqui, somei 64 aqui. Quando eu somo 64 aqui, dá quanto? 17 mais 64 dá 81. Então, beleza. E aqui, repara o seguinte: 64, tá, pessoal? X ao quadrado mais 16x mais 64. Eu não vou nem descer o livro não, mas vocês podem descer e acompanhar depois. Olha só aqui, ó, x ao quadrado mais 16x mais 64. Repara que é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? A raiz quadrada de x ao quadrado dá quanto? X. E a raiz quadrada de 64 dá quanto? 8. Agora vamos fazer 2 vezes o primeiro vezes o segundo para ver se dá o 16x. Então 2 vezes o primeiro dá quanto? 2x. 2x vezes 8 dá quanto? 16x. Olha que beleza. Então a gente tem o que? Trinômio quadrado perfeito. E a gente pode colocar na forma do quadrado da soma de dois termos. A gente bota x mais quanto? Raiz quadrada de 64, quanto deu? 8. Então a gente pode botar x mais 8 ao quadrado igual a quanto que deu aqui, ó? 17 mais 64, 81. Então a gente fica com x mais, abre parênteses, x mais 8, fecha parênteses, ao quadrado igual a 81. Então a gente pode dizer que x mais 8 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81. Então qual vai ser o nosso conjunto de solução? X ao quadrado, x mais 8 igual a 9 e x mais 8 igual a menos 9. Aí a gente vai manipular isso. Eu vou colocar aqui na tela, aqui no cantinho para vocês que eu estou falando. Vou colocar aqui, ó, desse lado o mais e desse lado aqui o menos, tá bom? Para ficar bem tranquilinho para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, pessoal, é isso, tá? Não vou me estender muito aqui não. Não posso ir para a próxima página do livro, senão a gente vai acabar revelando muitas respostas e vai prejudicar vocês. Então espero que tenha ajudado muito vocês. O que eu estou fazendo para quem não é meu aluno aí? Eu estou explicando de acordo com o livro dos meus alunos, tá bom? Então se você está tentando entender o que como é a interpretação geométrica de completar quadrados, é basicamente isso. A gente fez aqui, ó, um x ao quadrado, botou ele aqui na forma de quadrado, encontrou o lado, e a gente pega o segundo termo dele, divide por 2, basicamente isso, e isola o c, tá bom? Isolou o c. E aqui a gente completa o quadrado, acha esse valor que vai ser somado aqui, que no nosso caso foi x ao quadrado mais 16x mais 64, e a gente tem que somar o 64 do outro lado da igualdade também. Tá bom? Depois a gente resolve algebricamente, a gente bota x mais 8 ao quadrado igual, x mais 8 ao quadrado não, quadrado de x mais 8 igual a 81, que fica igual a x mais 8 mais ou menos raiz quadrada de 81, que é a mesma coisa que x mais 8 igual a mais 9, ou x menos 8 igual a menos 9, tá bom? Então, muito obrigado por terem assistido, eu espero que ajude vocês, e qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu respondo. Forte abraço, tchau, tchau.